Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se conta no livro de 1 João, capítulo 2, que vai nos dizer assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aqueles que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, meus irmãos? Esta palavra que se conta no livro, na epístola de 1 João vai nos passar uma visão como nós temos que nos comportar. Ele fala aqui sobre trevas e sobre luz. Mas antes disso, ele vai falar no verso 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E isso nos traz uma ideia de que nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar essa perfeição que só encontramos em Cristo Jesus. A palavra de Deus não nos isenta de cometer algum pecado ou algum deslize. Ela não nos blinda dessas coisas, porque todos os dias estamos tomando decisões. Todos os dias nós temos que estar em oposição, porque nós mesmos temos que nos escolher se aquilo que a gente está se posicionando vai agradar a Deus ou não vai agradar. João nos escreve e nos fala para que a gente não peque. E para que eu e você não pequem, nós temos que praticar a palavra de Deus. Ele vai dizer: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que João está escrevendo? Para que a gente não caia na tentação e vire um pecado. Porque o pecar é inevitável, mas a prática do pecado, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que nós não temos que nos acostumar com a prática do pecado e fazer disso um cotidiano ao dia a dia. E isso Deus abomina. João, o apóstolo João, aquele que era um dos discípulos e que dos 12 apóstolos foi o apóstolo que não teve uma morte trágica como os outros tiveram. Um foi arrastado por uma carroça, por uma cidade toda. O outro foi decapitado. Uns foi queimado vivo. Outros foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns foi morto pela espada. Cada um com requinte de crueldade.
Mas o apóstolo João, ele morreu em sua velhice. Porque a Bíblia vai dizer que teve um homem que quis colocar João em um tacho fervente de azeite e não conseguiu matar João. João foi jogado na ilha de Patmos e ali João começa a ter visões, como ele escreve o livro do Apocalipse. E João vai escrever em uma das suas epístolas, a primeira epístola de João, ele vai escrever esse versículo, esse capítulo 2, que nos traz uma ideia de que nós temos que não ficar na prática do pecado, fazer de tudo para não pecar. Mas ele vai falar, mas se alguém pecar, olha como João vai dizer, essas coisas, filhinho, vos escrevo para que não peques. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós sabemos o que um advogado aqui na terra faz. Dependente que aquele cliente dele esteja certo ou errado, ele faz de tudo para diminuir a pena ou para inocentar aquela pessoa que está lhe pagando para defender. João descreve Jesus Cristo como um advogado, agora não por interesse, não porque alguém vai pagar para defender, mesmo sabendo que aquela pessoa está errada e praticou coisas erradas. João vai dizer aqui para mim e para você, olha, se você pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele enfatiza bem em escrever que Jesus Cristo é justo, que ele está ali para defender aquela pessoa, para resgatar aquela pessoa para a casa do Pai, mesmo sabendo dos erros que aquela pessoa cometeu, mas ele não está ali por interesse, porque alguém está pagando. Ele está ali para dar uma nova vida para aquela pessoa que anda praticando o pecado. A Bíblia vai narrar para a gente que chama de Jesus Cristo justo, porque Ele é justo em todos os aspectos. E João nos traz uma ideia que nós temos que viver como Ele viveu, andar como Ele andou. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele se fez sacrifício para perdoar, para resgatar aqueles que estavam sendo perdidos. Quando João traz a ideia de que Ele é a propiciação, Ele está nos dizendo que Ele é a reconciliação. Significa que Ele veio para reconciliar o homem com Deus, Deus com o homem. Porque o homem, através da sua prática pecaminosa, estava se afastando de Deus. E cada vez mais ele ia se afastando de Deus, cometendo coisas que Deus não estava se agradando, esquecendo dos mandamentos, esquecendo de guardar aquilo que Deus estabeleceu lá atrás, nos primórdios com Moisés. O homem estava se afastando por causa da crueldade, da prática pecaminosa. E João está dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele é a reconciliação entre Deus e os homens. Nunca o homem poderia mais se chegar perto de Deus, porque cada vez mais o homem estava se afastando, mas Jesus Cristo, Ele é o advogado, o justo, se fez de sacrifício, como eu falei, para nos reconciliar até a Deus. E a palavra continua dizendo no verso 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos.
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Olha que João está nos dizendo aqui, e nisto sabemos que o conhecemos. Como é que eu posso dizer que eu conheço a Jesus Cristo sem guardar a sua palavra? Como é que eu vou conhecer os planos, os propósitos de Deus na minha vida se não está debaixo da vontade dele? João, meus irmãos, está dizendo aqui para mim e para você, e nisto sabemos que o conhecemos. E por que nós conhecemos? Porque guardamos os seus mandamentos. Temos que guardar o mandamento, temos que guardar a palavra, temos que praticar para conhecer a Jesus Cristo e prosseguir em conhecer. Mas aqui João está dizendo, nisto sabemos que o conhecemos porque guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. João está sendo bem claro, a palavra de Deus está sendo bem clara em dizer que aquele que diz que conhece e não guarda é mentiroso. O conhecer não é suficiente para guardar os mandamentos de Deus, para guardar a palavra, para andar no seu caminho. O que é, meu irmão, que é suficiente é renunciar às nossas vontades, os nossos achismos, e agora passar a viver uma vida em santidade. Sede santos como meu Pai é. E o que é ser de santos é ser separado de qualquer coisa que vai nos afastar da palavra de Deus. A Bíblia está sendo bem clara em dizer que se você conhecer e não guardar, você é mentiroso. Não sou eu que estou falando. No verso 4 de 1 João capítulo 2 vai dizer, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E nós sabemos quem é o pai da mentira. É o diabo. Por isso que é importante a gente conhecer e praticar e guardar as palavras de Deus. O salmista diz, escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Onde é que nós temos que guardar? No coração, porque a própria palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes nos falta a paciência para que a gente possa botar em prática essas verdades, mas nós temos que praticar. Porque aquele que diz que conhece a Jesus Cristo e não guardar a palavra, não guardar os mandamentos, não praticar esta palavra, a Bíblia está dizendo que é mentiroso e nele não é verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha como a palavra vai dizer, mas qualquer que guardar o que? A sua palavra. Aí João vai narrar o que é que vai estar naquele que guardar a palavra, o amor. Não um amor passageiro, não um amor momentâneo, não algo passageiro, mas ele vai dizer aqui, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado nele.
aquele que diz que conhece a Jesus Cristo e guarda a sua palavra, o amor de Deus, aquele amor que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Este amor de quando a gente olha para as coisas e vê de uma maneira, não com os nossos olhos carnais, mas com os nossos olhos espirituais, e ver como é que Jesus Cristo olharia para essa situação. Como é que Jesus resolveria este problema? Como é que eu devo agir? Este é o amor de Deus, aperfeiçoado naqueles que olham para a situação com um olhar de misericórdia. Porque foi esse olhar que Jesus Cristo teve para a humanidade. Não só para mim, não só para você que já fez a melhor escolha da sua vida, mas aqui, voltando lá em João, no versículo 2, ele vai dizer: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele amou o mundo, este mundo é as pessoas, que ele deu, entregou o seu filho, o seu único filho, para sofrer, para padecer, para ser cuspido, para ser chicoteado, para duvidar dele, por amor a mim e por amor a você. Mas aqui no verso 5, ele vai falar: mas qualquer que guarda, não tem acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Quer ter o amor de Deus? Quer ter o amor de Deus aperfeiçoado na sua vida? Guarde os mandamentos, guarde a palavra. Olhe para situações que acontecem na sua vida com um olhar espiritual, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Porque todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aqueles que escutam minhas palavras, Jesus diz que esses são de Deus. E aqui João está dizendo: nisto conhecemos que estamos nele. Como é que eu conheço que eu estou nele? Quando o amor de Deus aperfeiçoa na minha vida, quando eu guardo os mandamentos, quando eu pratico a palavra, quando eu faço algo sem interesse, quando eu tenho o desejo de ajudar, de abençoar, quando está havendo um sentimento em mim que teve no próprio Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Ele, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso daqui é muito lindo. Ele, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Mas Deus exaltou o seu nome para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Ele é o Deus, é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. E como é, meu irmão, que eu sei que eu sou dele, nisto conhecemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou nele? Quando o amor de Deus
se aperfeiçoa na minha e na sua vida. Aí nós podemos dizer: eu sou de Deus. Mas a palavra continua dizendo: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se eu digo que eu estou nele, que ele transformou a minha vida, que eu sou de Deus, eu tenho que andar como ele andou. É difícil para nós hoje, imagine para ele. Imagine para ele que as pessoas via curando, multiplicando os pães, dando visão para os cegos, levantando os aleijados, coxos, os surdos e os mudos falava e o surdo ouvia. Aqueles que eram endemoniados, o demônio saía. Jesus Cristo mostrou verdadeiramente, pelos sinais e prodígios, que ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. As pessoas não acreditavam, crucificaram, preferiam um ladrão do que o Filho de Deus. É difícil para nós? Imagine para eles. Naqueles tempos, naquele século, com a tecnologia que não é tão avançada como a de hoje. Mas João está dizendo: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Sendo justo, guardando a palavra. Jesus Cristo, quando vinha de uma cruzada, de um lugar que ele ia ali evangelizar, expulsava os demônios, curava, a Bíblia diz que Jesus ia para um lugar separado pela madrugada orar. E nós? Como é que a gente faz quando alcança aquilo que nós queremos? Ele ia agradecer. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas para que eles creiam. E disse: Lázaro, vem para fora. Quando ele foi multiplicar aqueles 2 peixinhos e 5 pães, ele levantou para o céu e deu graças e deu por discípulo. Nós temos que andar como ele andou pregando a palavra, sem interesse próprio, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo fiel, honrando as pessoas. Estava ali com as pessoas que eram a escória da sociedade, mas não para praticar as coisas que elas praticavam. Era publicano, era prostituta, era ladrões, mas quando saía dali da presença de Jesus, eram as pessoas transformadas. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, antes disso, ele era um homem publicano, roubava as pessoas. Mas quando ele se encontrou com Jesus, e Jesus disse: desça daí, Zaqueu, que hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia diz que ele desceu daquela árvore ali, dizendo: Senhor, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei do povo. Aquela mulher adúltera que foi pego no ato de adultério, que levaram até Jesus, ela ali no chão. E Jesus vai dizer: mulher, cadê os teus acusadores? Eu não vejo nenhum, nem eu te condeno, vai, não peques mais. E aquela mulher se levantou e não pecou mais. Todas as pessoas que chegavam de uma forma até hoje diante de Jesus e entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e entende que tem que ser transformado pela palavra, nunca mais vai voltar a fazer o que fazia.
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O caminho é árduo, vai ter muitos espinhos, vai sangrar, talvez não como ele sangrou, mas vai derramar lágrimas, vai sangrar por dentro, vai fazer escolhas que talvez eu e você não queremos fazer, mas por amor ao Evangelho, pela palavra que já está em nós, nós temos que fazer e andar como ele andou. Porque ele mesmo, ali no Getsêmani, ele ora dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu a beba. Porque ele estava angustiado. Ele se angustiou tanto que ele suou gotas grandes de sangue. E Jesus agora ora para o Pai, sabendo do que ele ia passar. Mas a palavra vai nos falar que Jesus agora olha para diante do que ia passar. Agora ele olha além daquela cruz, daquelas chicotadas. Porque quando ele orou para o Pai, ele estava vendo o que ele ia passar. Mas depois que ele ora de novo, ele vê além e diz: seja feito a tua vontade. Quem quer passar por momentos de tristeza? Ninguém. De angústia, de dor, de perca. Ninguém quer. Mas às vezes é necessário para que a gente reconheça que aquilo que se foi, que aquilo que perdeu, não é mais importante do que o amor de Cristo Jesus em nossa vida. Agora, João vai nos dizer que nós temos que andar como ele andou. E no verso 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez, vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Olha que João está dizendo aqui: eu não escrevo mandamento novo, é o mesmo mandamento. Que mandamento é esse? De guardar a palavra, aquilo que Jesus Cristo vem ensinando, aquilo que os profetas vêm ensinando, aquele mandamento que Deus deu para Moisés. João está dizendo: irmão, não vos escrevo os mandamentos novos, mas os mandamentos antigos, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. É a palavra que transforma, que liberta, que cura, que salva. É a palavra de Deus que nos faz entender que muitas coisas da nossa vida nós temos que renunciar para andar como ele andou. É a palavra de Deus que vai nos fazer entender que a nossa reconciliação com Deus veio através de Jesus Cristo, o justo. É a palavra. E ele continua dizendo: outra vez o escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. As trevas vai passando e a verdadeira luz é Jesus Cristo, que ilumina o nosso ser, nossa forma de pensar, nosso jeito, o modo de agir, o modo de falar, o modo de se comportar. Essa luz é Jesus que nos tira das trevas.
Quando a gente fala em trevas, logo vem na nossa mente algo escuro. Aqueles que estão andando na escuridão dos seus pecados, acorrentado pelos pecados, acorrentado pela vontade satânica. Aí João está dizendo: outra vez escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele, em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. O novo mandamento é nele, em nós, é Jesus Cristo em nós, para que a gente saia de um caminho de trevas e seja luz por onde a gente ande. Seja luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Que sejamos luz para os nossos parentes e famílias, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e colegas. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar esta luz penetrar na nossa vida. Esta luz se chama Jesus Cristo, o justo. Quero finalizar no verso 9 e o 10 e 11 vai falar: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Olha o que a palavra está dizendo. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, aí ele vai falar: até agora está nas trevas. Por quê? Qual foi o mandamento que Jesus Cristo nos deu? O outro mandamento eu lhe dou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo está mandando que a gente ame ao próximo. Se a gente diz que ama a Deus e aborrece aquele próximo nosso, até agora nós ainda não estamos na luz. Mas ele vai falar: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Este amor tem que ser verdadeiro. Este amor tem que ser sem hipocrisia. Este amor que a Bíblia diz que nós temos que ter com nossos irmãos não tem que ter falsidade. Porque mesmo Judas indo trazendo aqueles homens para prender Jesus, e chega perto de Jesus e dá um beijo, Jesus vai dizer: amigo, o que vieste fazer? Jesus considerava Judas como um amigo, mesmo sendo traído. Diferente de nós, que quando alguém nos trai, o sentimento que a gente penetra dentro da gente é o sentimento de que não quer mais conta ou de vingança. Mas esse sentimento que nós temos que ter, mesmo com aqueles falsos, mesmo com aquele que nos aborrece, é um sentimento de amor. E João está dizendo que aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E para finalizar, eu quero finalizar no verso 11, quando ele vai dizer: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No verso 10, ele vai dizer para aqueles que amam o seu irmão, um amor verdadeiro, um amor de Cristo, está na luz e não há escândalo. Mas ele finaliza dizendo: mas aquele que aborrece seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, não sei qual é a hora que você vai
vê esta mensagem, você possa entender que nós temos que andar na luz, porque as trevas cegam os nossos olhos. As trevas, a falta de entendimento, a escuridão traz com ela, carrega com ela sentimento de ódio, sentimento de vingança, sentimento de tristeza e de tudo que não agrada a Deus. Essa é o segmento daqueles que andam sem a luz. Cega os olhos, só vê escuridão. Uma pessoa cega não consegue enxergar a luz. Mas aqueles que andam na luz, traz a luz com ele. Sentimento de amor, de alegria, de paz, de longanimidade. Traz os frutos do Espírito Santo. O domínio próprio, a paciência. Ô meu irmão, eu sei que essas coisas, para que a gente bote em prática, é difícil, mas não é impossível. Porque nós conhecemos Jesus Cristo e a palavra dele nos assegura que nós temos que andar como ele. Que nesta manhã você possa fazer uma alta reflexão da sua vida e ver em que área da sua vida está precisando dessa luz. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei.